Todos bem-vindos. Estou meio gripado, né? Covid, fiz teste já, então, mas eu estou evitando aí a 1,5 metro de distância para todo mundo. Vamos dar início à 400ª, 98ª reunião ordinária do Conselho Central do Setor de Tecnologia. O quórum já foi verificado, então temos quórum para início da reunião. Passamos à aprovação da ata da reunião anterior. A Ana deve ter mandado para todos a ata por e-mail, né? A data da reunião que foi realizada no dia 27 de setembro de 2023. Em discussão? Os que contrários à ata, à redação da ata, por favor, se manifestem. Os que concordam, fiquem como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos ao primeiro item de hoje, né? Hoje a gente vai, como eu já tinha escrito no e-mail, a gente vai homenagear todos os professores do setor de tecnologia, né? Então, no dia 15 de outubro, celebramos o Dia dos Professores. Uma data que ressalta a dedicação incansável ao ensino, o comprometimento com a formação de qualidade dos nossos alunos e alunas e a valorização da convivência e dos relacionamentos que moldam nosso caminho na educação. Nesse dia especial, queremos expressar nossa sincera gratidão a cada um de vocês. Se vocês, nossos mestres, que iluminam os corações e mentes de nossos alunos, guiando-os rumo a um futuro repleto de conhecimento e possibilidades. Seu compromisso, paixão e sabedoria são as forças motrizes por trás do sucesso de nossa comunidade acadêmica. Sabemos que ser professor é mais do que um trabalho, é uma vocação, e a dedicação diária é inspirar, motivar e ensinar, moldando o presente e construindo o amanhã. Vocês são a ponte que liga sonhos à realidade e por isso agradecemos do fundo dos nossos corações por todo o empenho, paciência e amor que vocês investem em cada aula, em cada aluno e aluna. Hoje é dia de celebrar o impacto que vocês têm nas vidas de tantos. Que essa data sirva como um lembrete do valor inestimável que vocês acrescentam à nossa comunidade. Seu trabalho é o alicerce de um futuro brilhante e estamos profundamente gratos por ter professores tão dedicados e inspiradores. Para marcar essa data, né, a direção do setor, com os diretórios acadêmicos, centros acadêmicos do setor de tecnologia, escolheu alguns professores como representantes dos nossos 260, 270 professores. Tá? Então eu vou nominar todos eles, peço que todos venham aqui à frente para receber uma homenagem que vai ser entregue pelo professor Pablo, vice-diretor do setor de tecnologia. Professor Alexandre Schwey. Não sei se todos vêm, tá? Então, professor Alexandre Raziaok. Ele não vem porque ele está no seminário meio termo da CAPES. Professor André Belim Mariano. Professora Cláudia Eliana Marino Zarbin. Professora Karen Graff. Professor Luiz Henrique Assunção Lopes. Professor Luiz Alberto Júnior Lete. Professor Luiz Antônio Belinazzo. Aqui cabe uma referência ao professor Belinazzo, né? O professor Belinazzo está finalizando o mandato dele de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, né? Foi indicado pelos alunos do Diretório Acadêmico de Engenharia Elétrica, valorizar esses 4 anos que o professor Belinazzo se dedicou ao Departamento de Elétrica, né? Conseguindo unir as forças daquele departamento, conduzir aquele departamento nesses últimos 4 anos, para que hoje ele é essa força que a gente tem aqui no setor de tecnologia. Então, parabéns novamente, professor Belinazzo. Professor Luiz Aurélio Virtuoso.
Professor Marco André Argenta. Professor Micael Menes. Professora Nicole Cristina Sotsek. Professora Regina Maria Artoque Pombo Rodrigues. Professor Rodrigo Sartori Jabulho. Professora Tizar Lins Ponto Rantas. Eu peço ao professor Pablo que entregue o certificado de homenagem aos professores do setor de tecnologia, representando todos os nossos docentes do setor de tecnologia. Agradeço a Inês por estar tirando as falas. Obrigado, Inês. Capricha aí. Os certificados dos professores que não estiverem aqui e puderam estar presentes serão entregues aí durante as próximas semanas. Parabéns. Eles não ficaram em ordem alfabética, não é, Paulo? Pessoal, quando vocês forem assinar a ata está no último bloco de notas de assinatura, tá? Então, quando vocês forem assinar a ata, rolem o bloco de notas até o final, é a última ata que está lá para assinar, tá bom? Acho que cabe novamente uma salva de palmas aos professores, né? Inês, pegou todo mundo na foto? O professor Pablo também agora? Pegou. A dúvida tinha mais. O almoço é por conta do professor Luiz, tá? Virtuoso. Lembrando que no dia... Lembrando que no dia 28 de outubro próximo será o dia do servidor público, né? Onde novamente estaremos homenageando os servidores aqui da UFPR, tá? Então, provavelmente na reunião de novembro estaremos homenageando os servidores, né, docentes e técnicos administrativos do setor de tecnologia. Então, seguindo os informes, né, o inventário concluiu-se, né, em 2023, conseguimos uma marca de 83,25%. A meta era 93%, então estamos um pouquinho abaixo da meta. Acho que teve alguns problemas em alguns departamentos, mas para o ano que vem a gente vai se organizar para aumentar essa meta. A meta usual do setor de tecnologia nunca chegou a 93%, tá? Porque tem muitos itens que são inservíveis e não foram ainda catalogados como inservíveis. Então, por isso que a gente não chega lá ao 93%. A ata das reuniões mais recentes das câmaras do setorial, conforme a resolução 4 do CONCLAD, artigo 35, aí estão, né, na ata da terceira câmara, do dia 11 de outubro, é o documento 609-7015, e a ata da quarta câmara está em construção, no dia 18 de 10 de 2023. Nós desejamos dar boas-vindas aos novos coordenadores do curso de pós-graduação em Engenharia Química, que foi publicado em Diário Oficial no dia 9 de outubro de 2023, o professor coordenador Everton Fernando Zanoelo e o vice-coordenador, professor Alexandre Ferreira Santos. Então, sejam bem-vindos. Everton, se você puder levantar para todos se conhecerem,
Sr. Everton. Então, reforçando, né, então, o nosso parabéns pelo Dia do Professor, no dia 15 de outubro, e pelo Dia do Servidor Público, no dia 28 de outubro. Tá? Podemos dar início, então, à ordem do dia? Então, agora nós podemos fazer as retiradas de pauta, inclusão de pautas e inversão de pauta. O professor Faria, ele me mandou uma mensagem, disse que ia chegar um pouquinho atrasado e ele vai pedir diligência no processo que ele está avaliando. Então ele acha que está faltando alguns documentos. Então, o item número 3, nós vamos retirar de pauta, a pedido do relator. Tá? Mais alguma inclusão, alguma retirada? Então vamos à sequência. O primeiro processo é o processo 23.035.057.062, 2022-39. Não vou ler o escopo que está aqui, vou pedir ao relator que faça isso. Professor Daniel, por favor. Bom dia. Então, o relatório do processo, do meu relato, no dia 6 de nove de 2023, o professor Jorge Thiago Bastos encaminhou o memorando 47 ao diretor do setor de tecnologia solicitando alteração de equipe técnica e alteração do plano de aplicação do projeto, termo de contrato para desenvolvimento e financiamento do projeto de pesquisa Observatório Nacional de Segurança Viária. O número do contrato está colocado aqui. No dia 11 de nove de 2023, a Unidade de Apoio Administrativo do Setor de Tecnologia encaminhou o processo para a direção do setor. Ainda no dia 11 de nove, o professor Jorge Thiago Bastos adicionou ao processo a informação 31. No dia 12 de nove, foi designado o relator do pedido de alteração de equipe técnica e alteração do plano de trabalho, pelo presidente do Conselho Setorial do Setor de Tecnologia e diretor Luiz Fernando de Lima Júnior. Fundamentação. A solicitação contida no memorando 47 trata da inclusão do discente de mestrado Omar Ordões Sayago ao projeto e da alteração no valor das bolsas de discentes de graduação que tem valor previsto de R$ 800 mensais no projeto original e que serão reajustadas para R$ 1.000 mensais. Na informação 31, o professor Jorge Thiago Bastos esclarece que o item 1 do memorando 47, que trata da inclusão do discente de mestrado Omar David Ordões Sayago, não deve ser objeto de análise do Conselho Setorial, uma vez que o projeto já prevê a contratação de um discente de mestrado, sendo necessária apenas a aprovação na unidade de origem, no caso CEPUR. O reajuste das bolsas dos discentes de graduação justifica-se pela necessidade de tornar a participação no projeto financeiramente mais atrativa e evitar, portanto, uma elevada rotatividade de estudantes no projeto, o que prejudica o adequado andamento das atividades previstas. As alterações foram inseridas no plano de trabalho atualizado e aprovadas na 9ª reunião ordinária do Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas, CEPUR, realizada em 6 de setembro de 2023, cuja ata encontra-se disponível no documento mencionado. A solicitação apresentada deve ser avaliada seguindo a Resolução 4117 Coplage, que no seu artigo 21 estabelece que cabe ao colegiado da unidade gestora apreciar o plano de aplicação do plano de trabalho, ratificar os valores previstos para ressarcimento ao FPR, indicar servidor da ativa não participante da equipe do projeto para atuar como fiscal e apreciar as solicitações de aditamento do instrumento legal quando se tratar de alteração diversa do prazo do instrumento legal original. O plano de trabalho atualizado apresenta as mudanças nos valores de bolsa solicitadas no memorando 47. Considerando que a solicitação trata de alterações nos valores de bolsa, não há necessidade de alteração nos valores previstos de ressarcimento ao FPR. Além disso, os novos valores de bolsa enquadram-se nos valores estabelecidos pela Resolução 4117 Coplage, que estabelece um limite de 3 vezes os valores estabelecidos pelo CNPq. No caso de bolsas de graduação, o valor máximo dessa bolsa poderia chegar a R$ 2.100. Conclusão.
Considerando que o projeto de pesquisa está relacionado a políticas públicas de redução de mortes e lesões no trânsito, estabelecidas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, considerando que o projeto dá a oportunidade a discentes de graduação e pós-graduação de atuarem em um projeto diretamente relacionado a essas políticas públicas por meio de atividade remunerada, considerando a importância de se garantir que o projeto seja financeiramente atrativo aos estudantes, e considerando que os novos valores de bolsa estão de acordo com a Resolução 4117 COPLAG, sou de parecer favorável à aprovação das alterações solicitadas no Memorando 47. Salvo o melhor juízo, este parecer a consideração superior. Obrigado, professor Daniel. Em discussão? Alguma dúvida plenária? Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próximo item de pauta, de interesse do setor de tecnologia, o processo foi tirado, não, está certo, aqui. De interesse do setor de tecnologia, processo 23075 065-131/2023-69. Convido o conselheiro relator, professor Luiz Aurélio Virtuoso, para proferir seu relato. Bom dia. Ao senhor diretor do setor de tecnologia, professor Dr. Luiz Fernando Lima Luz Júnior, assunto: análise quanto ao mérito do protocolo de intenção entre o FBR e a Talentos for Germany, GmbH. Relatório: de acordo com o despacho 1637, foi designado relator para análise quanto ao mérito do presente processo, que trata do interesse do setor de tecnologia em celebrar um protocolo de intenções entre o FBR e a Talentos for Germany. A Talentos for Germany é uma instituição privada com sede na Alemanha, pulei ali, sendo representada pelo professor Alessandro Zimmer. O objeto tem como reunir esforços mútuos necessários para proporcionar oportunidades de crescimento pessoal e profissional aos estudantes da UFPR por meio da implementação da Academia de Desenvolvimento e Gestão de Talentos nas áreas de conhecimento, setor de tecnologia, em parcerias, conforme a carta de apresentação anexa. Neste acordo, pretende-se implantar a Academia de Desenvolvimento e Gestão de Talentos das áreas de conhecimento, setor de tecnologia, fomentar parcerias e projetos em áreas de interesse comum, proporcionar oportunidades profissionais em empresas alemãs para estudantes da UFPR, viabilizar a execução de projetos, parcerias de pesquisa e desenvolvimento com a UFPR, uma vez que os alunos possam atuar com pontos de contato com a universidade dentro das organizações alemãs. O coordenador do projeto será o professor Paulo de Vale, conforme consta no documento da SPIN. A vigência é de 24 meses a partir da assinatura, de acordo com a minuta, de acordo com o documento, né, na minuta em anexo. Fundamentação. A parceria pretendida visa atender o tripé ensino, pesquisa e extensão, que alicerça as atividades da UFPR. Ainda, atende o objetivo de formação e desenvolvimento de recursos humanos e de interação entre universidades e empresas. Por fim, contribui com o processo de internacionalização institucional. Conclusão: diante do exposto e considerando o manifesto quanto ao mérito justificativo da formalização do acordo, sou de parecer favorável ao protocolo de intenções entre o FPR e Talentos for Germany, salvo o melhor juízo. Este é o meu parecer. Eu não citei porque não tem recursos envolvidos. Poderia ter colocado. Obrigado, professor Luiz. Então, em discussão, acho que cabe aqui, Pablo, um esclarecimento, né, do que é o acordo e qual a intenção. Então, bom dia a todos novamente. Basicamente, é uma continuidade do projeto que nós temos já com a THI, a Universidade lá na Alemanha, com a engenharia elétrica, sobretudo, tem uma ligação muito forte. Por isso, o professor Zimmer, que foi professor da engenharia elétrica aqui do departamento, né, e hoje está lá, em definitivo, e a THI, então, ela pretende cristalizar formalmente uma ligação conosco, no sentido de permitir, facilitar a transferência dos nossos estudantes, não efetivamente a transferência, mas a eventual ida para a Alemanha para fazer um estágio, para fazer um intercâmbio dos nossos
professores também, né? A comunidade acadêmica como um todo. Então a gente precisa formalizar juridicamente essa condição. E faz parte também de um esforço que a gente está iniciando aqui no setor, que a professora Karen, que estava aqui há pouco, né? Está nos ajudando na formação da nossa Academia de Talentos, junto com a professora Nicole, da internacionalização, né? Para a gente poder ter um tratamento, digamos assim, diferenciado para aqueles talentos que a gente percebe que tem condições de alcançar voos maiores, né? E estimular aqueles que estão em busca dessa oportunidade. Então, essa ligação, essa formalização com a THI, o reitor da universidade esteve aqui na última na semana passada, dia 16, e por ocasião a gente então assinou um termo de interesse, de uma minuta de intenções, né? E começamos a tramitar aqui no setor diretamente, a qual o professor Luiz gentilmente foi o relator. Então ele não tem um plano de trabalho do ponto de vista financeiro, que ele é uma relação formal para intercâmbio e fluxo de estudantes e professores para a gente estar legalmente protegido durante esse período, né? Caso haja a possibilidade de algum recurso financeiro, a THI tem interesse de remunerar a universidade a cada evento que a universidade produzir em termos de identificar um talento e enviar para a Alemanha. Veja, é uma novidade para nós todos, né? Isso. Esse recurso, então, ele vai ser internalizado pelo setor, naturalmente, para o devido investimento, né? E, eventualmente, para o professor que deu a origem para investir no seu laboratório também. Então, todo o recurso que vier desse projeto, ele vai ser investido na nossa infraestrutura, mas isso vai ser ocasião adequada para a devida discussão. Por hora, só o mérito. Agradeço novamente ao Luiz pela exposição. Talvez o professor Luiz Belinácio queira complementar, que ele também está bem envolvido. Só queria complementar que a gente já enviou alunos para a Alemanha, estamos fazendo uma parceria, inclusive, no mestrado com a Alemanha, e eles vão fazer reuniões para a gente fazer também grupos de formação. Então, tudo isso vem somar no setor como um todo, essa parceria, e lógico também para proporcionar o desenvolvimento de nossos alunos a nível internacional também. A gente já deixou alunos de graduação fazendo trabalho lá e inclusive de pós-graduação. Então eu acho que é um evento muito importante no setor de tecnologia. Com certeza, professor Belinácio, né? Eu acho que é importante também frisar que a gente sempre, como está pensando em dupla diplomação, em transferir aluno para o exterior, o próprio reitor da THI me falou, né, durante a visita, que a intenção deles não é segurar esse aluno ou esse profissional a vida inteira na Alemanha. A ideia é justamente treiná-lo para que ele tenha essa cultura alemã inserida na sua vida e que ele depois, num certo período, volte ao seu país de origem, né, e que, devido a esse contato com as indústrias alemãs, ele possa interagir mais aqui no Brasil com as indústrias alemãs. Então essa é a intenção deles também. É claro que se o profissional ficar lá o tempo todo não tem problema, eles também vão ficar felizes, eles têm falta de engenheiros como nós temos falta de engenheiros aqui também. Esse é no fundo é o maior interesse deles, mas eles também querem essa possibilidade de volta depois do período para o seu país de origem, tá? Então esse convênio está a caminho aí de acontecer nos próximos meses. Obrigado, professor Luiz. Em regime de discussão, mais alguma dúvida? Em regime de votação, parecer do professor Luiz Virtuoso. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Professor, obrigado. Só agradecer a homenagem, né, de hoje e também agradecer o da EPI. Já é, legal. Próximo item de pauta foi retirado, pedido do relator. Vamos ao item número 4, processo 23075, 063-184/2023-45. Convido o conselheiro relator, professor Marcos Rogério Mafra, para a leitura do seu parecer. Bom dia a todos. Então,
assunto é o recurso da decisão prolatada pela plenária departamental do DELT, Departamento de Engenharia Elétrica, decisão do dia 27 de 9 de 2023, bloco 1, decisão ocorrida, anexo 60.29.762, os moldes do artigo 17 do regimento do setor de tecnologia e da resolução 04/23 Objeto: recurso do professor Armando Reimann, docente do Departamento de Engenharia Elétrica, que teve negado a autorização para a participação no projeto de pesquisa aplicada e na gestão de projetos de inovação do programa Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação, Gestão e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação, NAP, Gestão e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná. Análise da documentação. A análise aqui zerada se restringe àquela que, na opinião deste relator, de fato contribui para a avaliação do recurso, excluindo principalmente aquelas que, por citação, são analisadas em outros documentos do processo. Ata da 125ª reunião extraordinária da plenária departamental registra o parecer favorável do professor Alexandre Aoki e o parecer de vista do professor Eduardo Gonçalves Lima, esse último contrário à solicitação do professor Armando. Colocado em votação, o parecer contrário à solicitação foi aprovado por maioria dos votos. 4. Íntegra do edital da Fundação Araucária. Registra aqui que as bolsas serão concedidas na modalidade pós-doutorado sênior no valor mensal de R$ 5.500, pelo período de 8 meses, prorrogáveis por até 4 meses, a depender do interesse do projeto e da Fundação Araucária. E que no que se refere aos requisitos, a Fundação Araucária estabelece que a concessão da bolsa é necessária, das bolsas é necessário possuir título de doutor há mais de 5 anos e pós-doutorado em andamento, com atuação em instituições de ensino superior, organizações em rede, Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, indicadores de monitoramento e desenvolvimento do sistema CTI. Petição do recurso. O requerente descreve o edital da Fundação Araucária e seus objetivos junto aos NAPs no âmbito da UFPR. No mesmo documento, o professor Armando descreve o edital da Fundação Araucária com o resultado no qual foi aprovado em primeiro lugar para o recebimento de 8 meses de bolsa de pós-doutorado, sênior, R$ 5.500, podendo a mesma ser renovada até limite de 12 meses. No documento há registro de que as atividades que se tratam no referido projeto perfazem 30 horas semanais, as quais poderão ser realizadas, ainda segundo o edital, na modalidade home office, não requerendo, portanto, do docente o seu afastamento das atividades junto ao UFPR. Por fim, destaco que no documento citado, o requerente declara que as atividades a que se refere o projeto não se configuram como estágio de pós-doutoramento e que, portanto, não deve ser inserido no âmbito do plano de desenvolvimento de pessoas da UFPR e que, dessa forma, não requer solicitação de afastamento para cursar programas de senso ou pós-doutorado, uma vez que não haverá qualquer afastamento das atividades envolvidas pelo docente. Declaração da Fundação Araucária. Nesse documento, aparentemente em resposta à consulta do professor Armando, a Fundação Araucária declara que a modalidade de caracterização da bolsa concedida não configura pós-doutoramento no âmbito dos NAPs. Refere-se ao desenvolvimento de projetos e pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecida excelência na área de atuação do pesquisador. Despacho da PRPPG. O pró-reitor de pós-graduação, professor Francisco de Assis Mendonça, manifesta apoio da PRPPG à aprovação pelas instâncias competentes para recebimento da referida bolsa, augurando desde já sucesso no desenvolvimento das atividades previamente estabelecidas. 9. Parecer do primeiro relator, professor Alexandre Aoki. O professor Aoki se manifesta favorável à solicitação do professor Armando e registra que, na sua opinião, as horas dedicadas ao projeto, 30 horas, não comprometerão as atividades do docente no DELT. 10. Parecer do relator de vista, o professor Eduardo Gonçalves Lima. Segundo o professor Eduardo, a solicitação trata-se de afastamento para estudo de estrito sensu e que, portanto, deve o docente solicitar
solicitante cumprir as regras do plano de desenvolvimento de pessoas, ao qual requer do interessado o afastamento das suas atividades. Portanto, ainda segundo o professor Eduardo, a comprovação da autorização para a realização de estágios de pós-doutorado pelo professor Armando Hillman, durante o período de vigência da bolsa a ser concedido pela Fundação Araucária, conforme edital documento C, é requisito obrigatório para análise de qualquer solicitação referente à realização de atividades vinculadas a esse estágio de pós-doutorado, independente da carga horária e do local de execução das atividades. 11. Unidade de normatização. A unidade de normatização lembra que a ela cabe tão somente informar quanto à legislação vigente e conclui que cabe ao departamento verificar e analisar se as 30 horas de dedicação ao projeto devem ser enquadradas fora das 40 horas de dedicação exclusiva. Parecer. É possível observar na análise da documentação apresentada a clara divergência quanto ao enquadramento da atividade a ser desenvolvida pelo professor Armando. Enquanto o edital da Fundação Araucária indica que a natureza se configura como atividade de pós-doutoramento, sendo concedida ao beneficiário a modalidade de bolsa de pós-doutorado sênior, o requerente argumenta em sentido contrário. Há, por parte do professor Armando, uma clara intenção de não configurar as atividades como estágio de pós-doutorado, inclusive com declaração expressa nesse sentido. O requerente se vale, na opinião do legislador, de uma conclusão equivocada da declaração emitida pela Fundação Araucária para desconstruir a tese de que se trata de um estágio pós-doutoral. Por outro lado, considerando a documentação constante nesse processo, a Fundação Araucária em nenhum momento desclassificou o professor Armando do processo de seleção de bolsista, em razão da ausência de vínculo mesmo à atividade de pós-doutoramento. Os pareceres no âmbito departamental deixam clara a diferença de juízo quanto ao objeto do processo interno. Registra-se também que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação manifesta-se por meio do então Pró-Reitor favorável à concessão da bolsa ao professor Armando, desconsiderando por completo a exigência do edital da Fundação Araucária quanto aos requisitos para recebimento de bolsa, ou seja, estar em estágio de pós-doutoramento. Esse relator, até onde sua análise consegue alcançar, não considera haver evidência inequívoca quanto à necessidade de estar o beneficiário da bolsa realizando o estágio de pós-doutoramento. Entendo que, considerando as responsabilidades da agência de fomento, cabe a ela julgar eventuais descumprimentos dos requisitos do edital. Por outro lado, esse relator registra a sua preocupação quanto ao número de horas semanais dedicado ao projeto, ou seja, 30 horas. Na opinião deste relator, o Departamento de Engenharia Elétrica deve avaliar a compatibilidade dessas atividades com o regime de 40 horas com dedicação exclusiva, por meio do plano individual de trabalho do professor Armando. Conclusão. Portanto, este relator é favorável ao pedido de recurso do professor Armando, delegando à Fundação Araucária a análise dos requisitos do requerente. Em ato contínuo, recomenda que o processo retorne ao DELT para que esse exame parecer quanto ao PIT do docente, assegurando que as atividades do projeto estejam em conformidade com o exercício da docência em nível superior, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Obrigado, professor Mafra, pelo relato. Em discussão? Então, o parecer foi favorável ao recurso do professor Armando, isso? Assim, assim, só para deixar claro. Você me permite um esclarecimento? Isso é. Tá. Assim, contrário a tudo aquilo que eu penso, né, eu acho que quando o relato é bem feito, ele não precisa de explicação, né? Sim. Mas, na minha visão, existe aqui uma divergência de juízo quanto ao que nós estamos tratando, né? Existe textualmente no edital da Fundação Araucária a referência à bolsa de pós-doutorado sênior, mas a própria Fundação Araucária emite uma declaração que eu acho que, na minha opinião, volto a dizer, ela foi interpretada de forma equivocada, porque o que a Fundação Araucária diz é que ela não se configura como pós-doutorado no âmbito dos NAP. Não quer dizer que exime o professor de estar realizando o pós-doutoramento. Por outro lado, em nenhum momento o professor foi desclassificado durante o semestre. Então, eu, talvez correndo o risco de ser até injusto com o departamento, eu não quero, como relator, negar o pedido do professor sobre a ótica de dar a ele a possibilidade de se justificar isso junto à Fundação Araucária, que é quem é o
escritura do fomento. Né? E se houver algum descumprimento, que a Fundação Araucária o desclassifique. Mas, por outro lado, eu acho que no decorrer dessa discussão se deixou algo muito importante de lado, que é o PIT do professor. Porque eu não quero aqui fazer juízo de valor, aquilo que vale mais, aquilo que vale menos. Mas a gente aprova aqui diversos projetos onde talvez tenha muito mais mérito, menos mérito do que a atividade do professor vai realizar, e a gente não faz as discussões que a gente está tendo aqui. Mas, por outro lado, a questão das 30 horas dedicadas ao projeto, encaixar dentro das 40 horas, foi uma preocupação que eu acho que passou ao lado, né, de toda a tramitação desse processo. E eu não quis baixar a inteligência para isso, né, mas eu acho que vale sim a análise do PIT, porque, em última análise, eu tenho sérias dúvidas como que se encaixa essas atividades num plano de 40 horas semanais, um plano de atividade de 30 horas. Obrigado, professor Mafra. Então, só em ordem, professor James, professor Faria, professor Américo e professor Siqueira. Professor James, depois eu Faria. Falando a função ali de coordenador, né? Deixa eu botar só o microfone. Dá para ter outro microfone? Bom dia. Não. Na função de coordenador, não sou responsável pelo departamento, mas esse é um assunto que foi bastante discutido, né, lá no departamento e gerou bastante polêmica, bastante divisão aí. Mas assim nos traz muitas preocupações. Primeiro colocar, né, sem questionarmos aí a qualificação do professor Armando. É um excelente professor, um excelente pesquisador de alto desempenho, que atende, né, aos requisitos. Não temos nada, né, contra o trabalho profissional do professor Armando. Mas assim, resumindo, até de acordo com o parecer lá da maior parte ali do departamento, né, entendemos assim como um processo irregular, né, no seguinte sentido, né, então entende-se que né, na verdade assim um pós-doutoramento, ele deveria ser encaminhado, né, seguindo, né, as regras de pós-doutoramento, que tem todo, né, um trâmite, né, definido pela universidade. Da forma ali, ele está descaracterizado, né, e até a gente vê uma questão desumana que está sendo solicitado. Temos 40 horas de atividades em DE e são 30 horas adicionais. Então, a gente vê assim como de certa forma estariam sendo autorizados, né, para que ele trabalhasse, né, ele tem dedicação exclusiva e ele vai estar trabalhando 30 horas adicionais, né, na Fundação Araucária, em alguma coisa que mas não é pós-doutorado, né, assim, tem hora que diz que hora que não é, mas então, a gente entende que né, uma bolsa de pós-doutorado e deveria ter um encaminhamento, né, segundo a PRPPG. Então, se manifestando claramente, né, já foi bastante discutido, né, somos contra, né, desculpa, claro, não é unânime, né, mas assim, a grande maioria é contra. Entendemos como irregular, digamos assim, esse pedido aí, e assim, o trâmite ele está inadequado, né? Então, assim, somos aí contrários, né, ao parecer, respeitando ali o relator, mas entendemos assim que tem que ser negado aí o pedido. Professor Faria? Será que precisa? Posso? Se você falar bem alto, precisa. Olha, cascudo esse processo, né? Você de melhor para revelar, porque você está eu acho complexo mesmo essa análise, né, desse processo, porque em tese a gente não precisaria nem no departamento aprovar a bolsa. A lei 12.772 já prevê que no regime de dedicação exclusiva, bolsas, ensino, pago por agências de fomento, etc.,
são passíveis de recebimento pelo docente, independente da autorização. Isso funciona também para a bolsa produtividade, pesquisa, mas você não precisa pedir autorização no teu departamento para receber essa bolsa. Então, por um lado, a gente está analisando o julgamento da bolsa, mas a questão que o Mafra coloca, acho que é a central, né? Do que se trata a atividade. Isso talvez seja mais importante do que o julgamento sobre o recebimento ou não da bolsa, né? A atividade é ou não é uma atividade de capacitação, a atividade é ou não é uma atividade adicional em relação à carga horária do docente, porque as demais bolsas, né, eu falei agora da produtividade de pesquisa, ela não implica em que você tenha uma carga horária adicional. Na verdade, isso está incorporado dentro do teu pitch. Essas horas relativas àquela bolsa de produtividade de pesquisa são parte das horas, das 40 horas do docente dentro da instituição. Mas aqui claramente coloca como uma carga horária de dedicação ao projeto, que me parece ser um pouco um contrassenso em relação ao que seria essa atividade. Ela parece ser uma atividade adicional, ainda que tenha uma discussão, tem um parecer da AGU, né, da Advocacia Geral da União, em relação ao limite de carga horária de acumulação, né, que não é, como é que o pessoal no direito fala, não é vinculante, quer dizer, se diz que não pode ultrapassar 60 horas, aqui teria 70, né? Mas isso não é vinculante, depende da compatibilidade das funções, né? Então você poderia ter mais de 60 desde que as atividades fossem compatíveis, né? Isso que permite, por exemplo, que inclusive o nosso reitor tenha 80 horas, né, de carga horária, porque são atividades consideradas compatíveis, médico também, outros advogados, enfim, não quero me estender aqui, mas eu acho que o problema central não é a questão do recebimento da bolsa, mas sim aquilo que o Mafra colocou no final do parecer, a questão da carga horária, como que isso está colocado, né? Me parece que o que a gente estaria julgando não é a autorização para receber a bolsa, não é? Não sei como tratar isso no parecer, mas acho que a questão é a compatibilidade das funções, acho que essa é a questão fundamental. Se essa atividade, eu não tenho como saber, né, a gente não tem ali muitos elementos para saber, esse NAP significa que o professor vai ficar 30 horas lá na fundação, ou significa que ele vai desenvolver suas atividades de pesquisa dentro da UFPR e, portanto, 30 horas do seu pitch da semana estariam vinculadas ao NAP. E, portanto, isso estaria dentro da carga horária das 40 horas, como um projeto de pesquisa, por exemplo. Se assim for, em tese a gente poderia aprovar. Se for 30 horas adicionais, aí eu acho que teria que avaliar essa compatibilidade e o departamento fazer essa análise. Mas eu não tenho uma posição, assim, só fiquei realmente bastante em dúvida em relação ao encaminhamento. Pode, cara. Você quer deixar todos falarem que estão inscritos, depois você responde? Só o sangue toma nota. Professor Vilela, depois do professor Siqueira, se houver mais inscritos, eu vou limitar o tempo de fala, tá? Para 2 minutos, tá bom? Para a gente concluir o processo o quanto antes, porque nós temos mais processo para frente, tá? Perfeito. Só tentando esclarecer um pouco, no relato do professor Walker, ele cita que essas 30 horas não estariam dentro do pitch. Então, nós estamos falando de 70 horas realmente de atividade. Isso é uma preocupação que o departamento teve. Outra preocupação que o departamento teve e que levou a negar essa proposta é o fato de que o departamento estaria endossando, de acordo com o edital, esse professor está fazendo um pós-doutorado que ele efetivamente diz que não vai fazer. Então nós vimos aí, se ele não vai fazer um doutorado, o edital é para um doutorado, a gente estaria endossando uma ilegalidade em relação à proposta, à finalidade do próprio edital. O edital caracteriza que é uma bolsa de pós-doutorado, e nós, ao endossarmos isso e aprovarmos que ele pudesse fazer esse trabalho, nós estaríamos endossando ele, que ele estaria fazendo um pós-doutorado, o fato que ele realmente não está. Então, essas questões nos gerou preocupação, até legais, dizemos, o departamento está endossando o professor a fazer um pós-doutorado que ele efetivamente não está recebendo bolsa por algo que ele não está fazendo. Então, eu acho que o edital tinha que ter sido construído de outra forma, visto que a proposta não é fazer um pós-doutorado, mas ele participar do NAP. Mas como a Fundação Araucária construiu como um pós-doutorado, a gente não poderia aceitar dessa forma. Ao endossarmos isso, estaríamos aí inserindo estaríamos dizendo que ele está fazendo um pós-doutorado e que efetivamente ele não está.
Essa é a nossa preocupação. Fora que as 70 horas aí é insalubre, né? Nós pensarmos no contexto de sobrecarga que ele teria ali, porque seriam umas 40 horas de atividade, que está bem caracterizada na proposta, no relato do professor Aoki, mais 30 horas de atividade ali relacionadas ao NAP. Obrigado, professor Esquerdo. Bom dia a todos. Apenas uma observação, parece que o parecer do Mafra é condicionante, né, e que não poderia vir na condição de ir para o departamento. Talvez o ideal fosse realmente baixar em diligência. E, em último caso, eu acho que vale a pena consultar a Procuradoria para ver se de fato é legal ou não, e não privar essa possibilidade até que se esgote todas as dúvidas que temos. Só isso, obrigado. Professor Mafra, professor Inácio. Eu só queria comentar, independente do parecer do professor Mafra, o seguinte: essa foi uma reunião extraordinária, levou mais de 2 horas, foi amplamente discutido. A votação foi contrária por 33 votos a 4, ele está confirmando aqui o Mafra. Tem a questão também que o PIT foi discutido, teria que ser às 40 horas, ele tem que cumprir integralmente, ficaria a cargo do departamento, e mais as 30. Sendo que o NAP, a Fundação Araucária, poderia convocar essas 30 horas presencial ou daria o aporte para ser, vamos dizer assim, um home office. A outra questão que me chamou a atenção aqui no parecer, com todo o respeito ao professor Mafra, é que ele está condicionante. Eu acho que não deveria ser. Um dos favoráveis até sugere, está registrado em ata, que se consulte a Procuradoria. Na época, como a pressão era muito alta e a cobrança era de prazo, nós fizemos todas as consultas. Tem até manifestação do pró-reitor, Assis Mendonça, tem manifestação da Progep e tudo. Só não deu tempo porque a Procuradoria ela sempre deixa a cargo da decisão do departamento. Inclusive a Progep também diz que isso é uma questão de plenária de departamento. E a plenária de departamento, por ampla maioria, votou, só teve 4 votos e foi presencial por todos os presentes do departamento. Então, a mim, como departamento, cabe respeitar a decisão que foi tomada aqui. Mas eu acho que não deveria estar sendo condicionado e deveria ser levado à Procuradoria. Obrigado, pessoal. Professor Mafra. Eu só explico que isso pode imputar numa ação que venha cobrar do departamento de quem decidiu favorável. Eu esqueci de falar isso. Primeiro, eu só queria esclarecer aqui que foi um dos relatos mais difíceis que eu fiz até hoje. Não quis fazer juízo de valor, mas nesse caso, por uma ausência de vários elementos, eu acabei tendo que fazer juízo de valor, então me permito a esse direito. Eu quero deixar bem claro que durante o processo, o professor, o interessado, o professor Armando, ele faz todo um trabalho de desconstruir a tese de que se trata de uma atividade de pós-doutoramento. Se ele teve sucesso nisso ou não, cabe justamente a nossa que é avaliarmos. Então, a tese dele é de que não se configura uma atividade de pós-doutoramento. Em não se configurando uma atividade de pós-doutoramento, é uma atividade de pesquisa. E aí não é necessário que ela seja inserida além das 40 horas. Como diz o professor Faria, a gente faz pesquisa aqui, a gente faz uma série de projetos e ele tem que caber dentro das 40 horas, e por isso que para isso que existe o pitch. Porque ele sabe, na minha visão, o professor Armando sabe que se configurar como pós-doc, ele vai ter que fazer 30 horas além das 40 horas. E não é essa a intenção dele. Tá? Com relação às atividades, ele deixa claro, e no edital também consta isso, que as atividades são home office, então elas não são presenciais. Então, de fato, ele não precisa estar lá na Fundação Araucária, que é uma gestão e implementação dos NAP, um trabalho técnico auxiliando na implementação e desenvolvimento dos NAP. Então, ela não é presencial. Nesse aspecto, ela não deixa de ser compatível com o que a gente faz aqui. Tá?
me permito discordar, mas eu acho que aí é questão de interpretação. O parecer não é condicionante, porque o pitch não existe. Se ele tivesse aqui, eu teria feito um trabalho que não é nosso, do setorial, é do departamento, e eu acho que é aí que está parte da falha. O departamento tinha que ter avaliado o pitch, porque isso poderia ter sepultado por vez todo qualquer tipo de discussão. O pitch não existe. Então é uma recomendação que o processo, em vez de seguir para frente, caso esse seja a deliberação, que ele, antes disso, retorne para a avaliação do pitch, que pode inclusive derrubar o entendimento desse relator na análise daquilo que hoje não tem no processo. Só reforçar mais uma vez que a divergência central é justamente no caráter da atividade, é ou não é pós-doutoramento. E aí o meu parecer é no sentido do seguinte, deixemos a Fundação Araucária deliberar se ele se enquadra ou não, porque ela é a dona do fomento. Eu não me sentiria confortável aqui dizer, não pode, muito embora eu particularmente acho que é sim um pós-doutoramento, mas eu não quero fazer aqui o juízo de valor e impedir, eventualmente, que uma atividade que tenha total mérito seja desenvolvida por uma percepção particular. Obrigado, professor Mafra. Mais alguma dúvida? Oi? O resultado desse edital já finalizou? Qual era o resultado? Eu não peguei de cabeça, mas eu sei que até tem registro durante o processo de questão de urgência da tramitação. Pelo que eu consegui perceber, era para início de setembro esse já feita essa implementação, mas parece, pelo que o senhor relata, que ele foi pedido uma dilatação de prazo justamente para verificar essas questões que hoje nós estamos aqui analisando. É a minha percepção. Quem pediu esclarecimentos? Só um pouquinho, professor Faria. Não, o Mafra coloca ali, que o relator deve parecer favorável ao pedido de recurso. O recurso em relação à decisão considerando essa questão. Bolsa, PIT, são várias decisões. O PIT não existe no processo, né? Sim, mas entendeu? Então, eu estou analisando o que tem no processo. O PIT não existe. Mas o que o Armando pediu de recurso? Qual foi a solicitação dele? O direito de receber a bolsa. Só relativo à bolsa, ele não fala da Caixa pelo menos esse foi o meu entendimento, né, professor? O direito de receber a bolsa. É isso. Sobre o Inácio? Só para esclarecer, ele levantou o processo, que era na reunião plenária, um dia antes, porque ia vencer no dia da reunião plenária. Aí não foi aprovado. E aí ele pediu, isso que o Mafra pediu, ele trouxe um processo para pedir adiamento para a Fundação Araucária para tratar dessa questão. Mas ela tinha sido cobrada com muita urgência. Obrigado. Professor Arion? Só para aprovação. Não há pitch, portanto, nós não temos a deliberação do próprio departamento, não carga horária didática dele, nem da carga de pesquisa, nem qual é o vínculo dele em projetos específicos que poderiam se associar, conforme o professor Faria lembrou bem. Se o pitch aqui existisse, muito embora isso seja uma atribuição departamental, obviamente todos nós aqui analisamos, ou às vezes abaixamos diligência para alguma implementação, algum ajuste. Mas ele não existe. Então, por isso que eu não entendo que ele é condicionante. Então, o meu parecer é favorável ao pedido dele. Então, dá um direito dele de receber a bolsa. E deixa a Fundação Araucária dizer se ele atende ou não os requisitos do edital. Porque a Fundação Araucária é instrumento jurídico que vai responder por todas as suas ações. Agora, o PIT é uma atribuição departamental. Então, é uma recomendação que se olhe isso, porque isso pode tornar natimorto, todas as ações que hoje, inclusive, a gente está analisando. Professor James, depois a professora Luciana. Na fala da professora Luciana, eu encerro as inscrições, tá? Bem rápido e pontual. Estou tentando me corrigir. Não foi analisado o PIT, não tem PIT,
porque essas atividades, o PIT ele só regula, né, das 40 horas, né? Então como essa atividade é fora das 40 horas, então assim, por isso não serve muito. Mas assim, em relação ao PIT do professor, aquele é um professor que tem suas atividades, não tem um professor normal, bom desempenho, mas assim, do PIT não aparece nada em relação a essa atividade, até porque esse aqui é um projeto fora, né, são 30 horas adicionais. Só esclarecer, é isso mesmo, 40 ele tem que cumprir na universidade, por isso nós colocamos. Luciana? Existem vários pontos aí que a gente precisa trabalhar. Até agora, em todas as falas, eu percebo que a fala do professor Siqueira, ela tem sentido, porque eu acho que, primeiro, a gente precisa analisar se de fato faz jus ao recebimento de uma pessoa pós-doc, não tendo pedido afastamento. Então, qualquer atividade pós-doc, você precisa ter solicitado uma autorização. Não faz. Para você fazer pós-doc, você precisa estar afastamento. Você pode fazer. Não, sim, mas você não tem aquela tem que declarar, só quando é fora do mas o local pedido certo. então tem que ser analisado. Dito isso, eu acredito que a quantidade de horas que ele relatou como sendo relativas às atividades de junto ao mar, elas estão talvez superdimensionadas, né? Então eu acho que houve um erro do próprio professor de não ter apresentado o PIT, não é um erro do departamento, quando se faz qualquer tipo de solicitação, é o professor que é responsável por anexar o seu PIT ao projeto. Então eu acho que o professor tem que fazer esse tipo de alteração. Então se ele faz jus à bolsa de pós-doc, eu acredito que há sim necessidade de alteração imediata desse PIT. Eu iria para outro lado, no sentido de, se realmente não há necessidade de afastamento, então se ele faz jus a uma bolsa, mas isso tem que ser de fato analisado em instâncias superiores na universidade, não? Se o departamento não está de acordo, então eu acho que o melhor seria baixar a negligência desse processo e ser, digamos assim, instruído pelo próprio professor, dadas as devidas, anexadas as devidas resoluções que aprovam a possibilidade dele fazer o pós-doc juntamente com as outras atividades junto ao departamento. Professor Faria? Só em relação a bens, teria que constar no PIT, porque ou está no campo das 40 horas ou está naquele último item do PIT, que é o 9, em que constam as atividades adicionais. Estando dentro das 40 horas ou fora das 40 horas, tem que estar no PIT. E a questão é que no campo 9 das atividades adicionais tem um limite de carga horária de 8 horas semanais. Por isso que eu falei há pouco que teria que estar dentro das 40. Na condição que está configurada, na forma como o professor está argumentando, ou o professor está argumentando, isso teria que estar dentro das 40 horas. Se não está dentro das 40 horas, então, ou é afastamento ou é irregular. Porque se não está dentro se não tem afastamento, ultrapassa as 8 horas semanais. Então é um problema, né, de compatibilidade entre essas atividades. Agora, do ponto de vista do encaminhamento, eu não acho que dá para baixar a diligência, porque o Mafra fez o parecer e está botando, a única alternativa é alguém pedir vistas do processo para fazer esse encaminhamento, senão a gente tem que botar o parecer do Mafra. Não tem outra saída do ponto de vista do encaminhamento. O encaminhamento da direção vai ser dar continuidade ao processo, diz que o recurso foi aceito ou não, né? E daí encaminhar com cópia para o departamento se ele vai incluir ou não o PIT do professor. Mas como foi dado provimento do recurso ou não, ele segue em diante. Nós vamos ter que esperar a decisão do TELT para seguir em frente. Tá? Só isso que eu... A não ser que eu só essa vista. Só para deixar bem claro isso. Tá? Só para deixar bem claro. Se o parecer do professor Mafra for aprovado, o processo tem continuidade. Tá? O professor Mafra ele não fez uma aprovação condicional, ele fez uma recomendação. E daí a gente vai seguir a recomendação do parecerista. Né?
dá provimento ao recurso, o processo segue adiante e nós encaminhamos para o DELT a analisar o pitch do docente. Esse é o caminhamento que vai ser dado se for positivo, tá? Só para deixar claro a plenária em relação a isso. Posso esclarecimento? Oi? Só um esclarecimento, talvez. Claro. O departamento não contemplou análise do pitch porque no primeiro relato, da forma como foi construído o primeiro relato do professor Aoki, ele caracteriza esses 30 horas estão fora do pitch. Então, não, ele caracterizou dessa forma, que não, mas foi o que ele colocou lá. Então, o departamento não discutiu o pitch, não considerou que a proposta foi toda construída pensando em estar fora. E assim foi o primeiro relato do professor Aoki. Ficou claro, Guilherme, porque o departamento não usou o pitch. Tem a professora Janilce e encerro a discussão com o discente Arthur. Eu acredito que, dentro desse processo, tem algumas situações que mudam. A primeira delas é, se o edital é para pós-doc, ele não pedia para pós-doc, qual seria a razão? Primeiro. Segundo, se ele não pode fazer isso, quem pode dizer se ele pode ou se ele não pode? Eu acho que gera uma dúvida grande aqui, como o senhor falou, não tem pitch, não tem hora onde está, onde não está. No meu ponto de vista, desculpa, professor, mas no meu ponto de vista, o seu parecer, ele é condicionante sim, porque ele pede para que seja feita uma situação que extrapola o seu parecer. Para mim, ele é condicionante. E eu acho que, na minha opinião, ele enfrentar isso para que esse professor esclarecesse todas as dúvidas, porque a continuidade do processo não garante nada. Garante que vai andar, vai voltar lá, os professores não têm meios suficientes, porque não tem tudo no processo para resolver, e a gente fica no impasse aqui, porque a gente não sabe se ele quer ou se ele não quer fazer a pós-doc. Ele define, diz que não quer, mas ao mesmo tempo ele submete a um edital que é pós-doc. Então eu acredito que a gente está no impasse aqui, está ou não está dentro das linhas. E a outra coisa é, quantos professores nossos estão numa condição semelhante dessa? Que estão fazendo pós-doc, acumulando as 30 horas, com ou sem bolsa, não tem o caso. E a gente sequer está sabendo porque provavelmente se inscreveu, está fazendo e está com 70 horas, apesar de não ganhar bolsa. Então a bolsa é o problema? Ou são as 70 horas? O que nós podemos concluir? Obrigado, Janilce. Arthur. Boa tarde, fornecedores que são gerado. Primeiramente, eu acho que não é caso de baixar de vigência, não. Isso já foi amplamente discutido em duas plenárias que tomaram somadas possivelmente mais de 3 horas e acho que esse assunto já foi bem gasto. Justamente não é questão de analisar o pitch, porque não é interesse do professor que isso seja incluído. Então, se a gente está querendo contra a solicitação dele, acho que tudo isso daqui perde o sentido. Realmente é algo que está muito tênue, a linha do que está sendo discutido. É sim difícil se posicionar, mas eu acho que no momento atual, da forma que está, o primeiro processo, que levou o primeiro relato, não tinha instrução nenhuma, estava basicamente só o edital. O edital é tremendamente questionado, não sei se cabe a gente fazer um juízo de valor, se está certo ou está errado, mas mesmo vamos passar por esse ponto, vamos seguir o segundo relato. Tem ali um pouquinho mais, mas também que falta informações. Da forma que está, eu acho que é realmente complicado a gente aprovar a posição mais segura, a posição que o Magno vai tomar. A gente preza realmente pelo parecer contrário à aprovação e que se venha a ser instruído na conveniência, que o professor realmente possa instruir. A gente não tem capacidade de entender todas as leis, talvez nem de entender perfeitamente todas as opções. Então, da forma que está nebuloso, o professor Bernardo falou, isso pode gerar ações futuras a todo mundo que tiver conseguindo o parecer que desejar. Acho que é muito complicado para a gente tomar ali a posição mais sensata, a posição mais segura, que realmente está indo contra essa solicitação. Obrigado. Podemos colocar a votação do parecer? O Conselho se sente seguro para a votação? A votação será a aprovação do parecer do professor Marcos Mafra, né, os favoráveis, e depois os desfavoráveis. Né? Nós vamos fazer vamos pedir aos conselheiros levantarem a mão e vamos contar. Né? Eu não senti um caminho
unanimidade na decisão, então para mim a decisão não vai ser uma decisão que dá para perceber facilmente. Tá? Então... Eu só tenho uma dúvida, se é aprovado ou não, ou se tem um terceiro, né? Não, só tem um parecer. Só se alguém fazer um outro relator. O relator não vai se dividir. Não. Entendeu? Alguém tem que assumir a responsabilidade de fazer esse trabalho. Senão nós temos que... Então, em regime de votação, os favoráveis ao relator, ao parecer proferido pelo professor Marcos Rogério Marfo, por favor se manifestem. Os favoráveis. 4. Então tem que contar. Por favor, mantenha o braço levantado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os contrários ao parecer do professor Mafra, por favor, levante as mãos. Acho que não precisamos contar. Né? Então, por favor, mantenha o braço levantado. Por favor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Acho que 32 é 33. Certo? Peraí, vai ter que ler de novo. Pessoal, eu estou gripado, tá? A contagem vai ser melhor que isso. Então vamos lá. Vai baixando lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Eu gosto de você, beleza. Então, aprovado, recusado o parecer do professor Mafra por 27 votos a 6. Dando seguimento à plenária, né, passamos ao processo 23.075, 063, 184, barra 2023-45. Desculpa, eu li errado. É o 23.035, 064, 271 de 2023-10. Esse é o processo de recurso dos alunos do curso de Engenharia Mecânica que fizeram o trote, né? Então, houve uma decisão da diretoria disciplinar. A diretoria disciplinar recomendou a direção do setor para a punição de alunos, alguns com 45 dias, outros com 30 dias. Né? O despacho decisório da direção foi assim feito. Eram 14 alunos. Desses 14 alunos, 10 entraram com recurso. Então, 4 estão cumprindo a punição, né? 10 entraram com recurso. E desses 10 que entraram com recurso, 5 desistiram do recurso. Então, hoje nós vamos estar votando o recurso de 5 alunos que ainda, né, querem discutir a decisão da direção do setor. Então, o período de discussão disso não vai estar na reunião. Tá? Então, vai estar gravado, está registrado, mas não vai ser disponibilizado no site do setor. Tá bom? Agradeço a presença. A palavra está aberta para a comunidade. Né? Agradeço a presença de todos. Né? Bom almoço, boa tarde, bom resto de semana. Obrigado.